Hoje vamos falar de startups, aquelas empresas novinhas que surgem com ideias inovadoras para mudar o mercado. Elas podem ser desde aplicativos revolucionários até fábricas de produtos sustentáveis. Investir nelas pode ser muito lucrativo, ou um desastre completo. Vamos entender tudo nesse vídeo. Mas afinal, o que é uma startup? Diferente de uma empresa tradicional, a startup nasce pequena, mas com um grande potencial de crescimento rápido. É como plantar uma sementinha que pode virar uma árvore gigantesca, ou simplesmente secar no meio do caminho. As startups são criadas para resolver problemas de forma diferente e eficiente. Elas apostam na inovação para conquistar o mercado, mesmo enfrentando gigantes já estabelecidos. É um mundo onde criatividade e coragem valem mais que tamanho ou tradição. Quando você investe em uma startup, você está apostando que aquela empresa vai crescer tanto que seu pequeno investimento vai se transformar em uma verdadeira fortuna. Mas cuidado, não existe mágica. Algumas startups falham e levam junto todo o dinheiro dos investidores. Então, é seguro investir em startups? A resposta sincera, não totalmente. É como andar de montanha-russa no escuro. A emoção é garantida, mas também existe o risco de cair. Por isso, nunca invista dinheiro que você não pode perder. Agora, qual é o valor mínimo para começar a investir? Em muitas plataformas de crowdfunding de startups, você pode investir com valores a partir de R$ 1.000. Em outras, os aportes mínimos podem ser de R$ 5.000 ou até mais, dependendo da rodada e da startup. Existem algumas formas de investir em startups. A mais comum é através do equity crowdfunding, onde várias pessoas investem pequenas quantias e recebem uma participação na empresa. Se a empresa crescer, sua parte pode valer muito. Outra forma é ser um investidor anjo. Nesse caso, você investe diretamente em uma startup ainda bem no comecinho. O risco é maior, mas a possibilidade de retorno também é gigantesca. E onde é possível encontrar startups para investir? Existem plataformas especializadas, como a StartMeUp, Exceed, CapTable, e muitas outras que conectam investidores a startups em busca de capital. Essas plataformas fazem uma curadoria, mas atenção, mesmo passando por uma seleção, investir em startups sempre é de alto risco. Não existe garantia. Só invista se você aceitar a ideia de talvez nunca mais ver esse dinheiro. Antes de investir, analise tudo: modelo de negócios, tamanho do mercado, diferenciais competitivos e, claro, o time fundador. Muitas vezes, a equipe faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma startup. Também é importante entender em qual estágio a startup está: semente, crescimento inicial, expansão? Quanto mais no começo, maior o risco, mas também maior o potencial de multiplicação do seu investimento. E o que você ganha investindo? Se a startup crescer e for vendida, abrir capital, IPO, ou pagar dividendos, você lucra. Algumas startups multiplicam o valor investido por 5, 10 ou até 100 vezes. Mas isso é raro. Por outro lado, se a empresa quebrar, o que é bastante comum, você pode perder tudo. Ou seja, alto risco, alta recompensa, ou alta frustração. Quer começar? Primeiro, defina o quanto você pode investir sem prejudicar suas finanças pessoais. Depois, escolha a plataforma e analise muito bem cada startup antes de tomar a decisão. Antes de investir, você também precisa entender o conceito de valuation. É basicamente quanto a startup acha que ela vale naquele momento. Se você investir R$ 5.000 numa empresa com valuation de R$ 5 milhões, você vai ter direito a uma fração bem pequena dela. Se o valuation estiver superestimado, seu risco aumenta, porque a startup pode não crescer o suficiente para justificar aquele valor inicial. Outro ponto importantíssimo: diluição. Quando uma startup capta novas rodadas de investimento no futuro, ela emite novas ações, e seu percentual de participação pode diminuir. Isso é normal, mas é essencial saber se a empresa tem um plano de crescimento que justifique essas novas rodadas, para que seu pedaço menor ainda tenha mais valor. Diversificação é a alma do negócio. Jamais aposte todo o seu dinheiro em uma única startup, mesmo que ela pareça a próxima revolução do mercado. O ideal é montar uma carteira diversificada com pelo menos 5 a 10 startups de setores e perfis diferentes. Assim, você reduz o impacto se uma delas falhar. Outro erro comum de quem começa a investir em startups é se deixar levar apenas pela ideia ou pela empolgação. Não basta uma ideia ser boa no papel, é preciso analisar a execução,
a capacidade da equipe, a viabilidade financeira e o modelo de monetização. Ideias geniais fracassam todos os dias por má gestão. Você também deve prestar atenção no contrato de investimento. Em muitos casos, você não compra ações diretamente, mas sim recebe um direito de conversão futuramente, como através de instrumentos chamados SAFE ou MOU. Entender essas siglas pode parecer chato, mas é crucial para saber o que você realmente está comprando. Outro ponto é o tempo de retorno. Investimentos em startups são de longo prazo. Não espere colocar dinheiro hoje e sacar lucros no ano que vem. A maioria das startups leva 5 a 10 anos para atingir maturidade, ser vendida ou fazer IPO. Tenha paciência, ou nem entre nessa brincadeira. E se a startup precisar de mais rodadas de financiamento, isso é comum e muitas vezes saudável. Porém, se ela precisar captar dinheiro a todo momento para sobreviver, sem gerar receita própria, acende-se um alerta vermelho. Startups precisam de investimento, sim, mas também precisam caminhar rumo à autossustentação. Se puder, tente conversar com os fundadores antes de investir. Plataformas de equity crowdfunding muitas vezes oferecem lives, webinars e fóruns de perguntas. Aproveite! Investir em pessoas é tão importante quanto investir na ideia. Um bom time supera dificuldades. Um time fraco, não importa o quanto a ideia seja boa, provavelmente vai fracassar. E não se esqueça, o investimento em startup é altamente líquido. Isso quer dizer que, depois de investir, você não pode simplesmente vender sua parte a qualquer momento como faria com ações na bolsa. Você terá que esperar uma saída estratégica, venda, aquisição, IPO, para realizar o lucro ou minimizar o prejuízo. Para fechar, investir em startups é como plantar árvores raras em um campo desconhecido. Algumas morrerão antes de dar frutos. Outras se tornarão sequoias que mudarão sua vida financeira. O segredo? Estudar, diversificar, ter paciência e aceitar que o risco faz parte da jornada.